Na noite mais importante da carreira de Helena Albuquerque, tudo parecia perfeito. O salão principal do luxuoso Hotel Fassano, em São Paulo, brilhava sob lustres de cristal importados da Itália. Executivos milionários, investidores estrangeiros e grandes nomes do mercado financeiro circulavam com taças de champanhe que custavam mais do que o salário mensal de muita gente. E no centro de tudo aquilo estava ela, Helena, impecável em um vestido sob medida de quase R$ 40.000. Ela sorria com confiança enquanto assinava o contrato que mudaria sua vida para sempre. A venda da empresa que ela ajudou a transformar em um império tecnológico avaliado em mais de R$ 2 bilhões. Mas havia um detalhe, um homem que não combinava com aquele cenário. Lucas Mendes, seu marido, ou melhor, o homem que ela já não fazia questão de esconder que considerava um erro. Ele estava ali, vestindo uma camisa simples, um sapato gasto e um relógio barato menos completamente deslocado entre os poderosos que cercavam Helena. E então, aconteceu. Enquanto ele se aproximava, tentando sorrir, tentando fazer parte daquele momento, Helena virou-se bruscamente e, sem querer, derramou uma taça inteira de vinho tinto sobre ele. O líquido escorreu lentamente pela camisa clara de Lucas, manchando o tecido e pingando no chão de mármore. O silêncio durou menos de um segundo, antes das risadas começarem. Sério, Lucas, ela disse, com um sorriso irônico. Você não consegue passar 5 minutos sem estragar tudo? Alguns executivos riram, outros apenas observaram, mas ninguém interferiu, amor. Eu só estava vindo te parabenizar. Ele respondeu, tentando manter a calma. Helena nem olhou nos olhos dele. Voz limpa. Isso aqui não é lugar para você. A frase foi como uma lâmina. E o pior, ela não parou ali, gente. Desculpa menos, disse ela, virando-se para os convidados. Ele é meu marido. Trabalha com TI. As aspas no ar fizeram todos entenderem o tom. Mais risadas. Lucas apenas assentiu, como se tivesse acostumado, como se aquele papel fosse o dele. Mas ninguém ali sabia, ninguém, que Lucas Mendes não era apenas um cara da TI. Ele era o verdadeiro responsável por tudo aquilo, o investidor invisível, homem por trás da empresa que estava sendo vendida. Naquela noite, o dono oculto da holding que estava comprando a empresa dela, e aquela assinatura que Helena acabara de fazer, era na prática o início da queda dela. Enquanto caminhava até o elevador, com a camisa manchada e a dignidade aparentemente destruída, Lucas pegou o celular e enviou uma única mensagem: executar cláusula 72, ativar protocolo Aurora, do out. A resposta veio em segundos, confirmado. A história de Lucas não começou ali, muito antes de Helena sonhar com cargos executivos. Ele já construía coisas que ninguém conseguia enxergar, filho de uma professora e de um mecânico. Lucas cresceu aprendendo a observar, a entender padrões, a prever movimentos. Aos 21 anos, desenvolveu um sistema de análise de mercado que antecipava tendências tecnológicas com meses de antecedência, mas diferente de outros gênios, ele não queria fama, queria controle. Se uniu a um empresário carismático, Eduardo Vasconcelos, que virou o rosto público do negócio. Lucas ficou nas sombras, criou empresas em nomes de terceiros participantes ocultas, investimentos silenciosos, e ao longo de 15 anos, construiu uma fortuna bilionária que ninguém associava a ele. Então ele conheceu Helena, ambiciosa, brilhante, intensa. Ele se apaixonou e decidiu esconder quem realmente era. No começo, era um teste. Queria saber se ela o amaria pelo que ele era, ou pelo que ele tinha. E por um tempo, ela amou, mas conforme o dinheiro começou a aparecer na vida dela, o respeito por ele começou a desaparecer. Primeiro vieram as pequenas críticas, depois o desprezo, depois a vergonha. Helena passou a evitá-lo em eventos, corrigia a forma como ele falava, a esconder que ele era seu marido. E então, veio o golpe final. 3 meses antes daquela noite, Lucas voltou para casa mais cedo e ouviu Helena no telefone. Assim que a venda fechar, eu peço o divórcio. Silêncio, claro que sim, eu já organizei tudo. Ele não tem nada no nome. Vai sair com praticamente zero. Uma pausa, eu perdi tempo demais com ele. Naquele momento, algo dentro de Lucas morreu, mas outra coisa nasceu. Fria,
calculista, irreversível. Foi ali que começou o plano. Ele usaria a própria venda da empresa dela para destruí-la, legalmente e silenciosamente, sem levantar suspeitas a tal cláusula 7.2, que Helena assinou sem ler com atenção. Era simples e brutal. Em caso de reestruturação, pós-aquisição, todos os executivos poderiam ser desligados imediatamente, sem direito às ações prometidas. Caso houvesse quebra de conduta ética ou conflito de interesses oculto, e Lucas sabia exatamente como provar isso durante meses. Ele reuniu evidências, mensagens, favores trocados, decisões estratégicas questionáveis. Nada ilegal o suficiente para a prisão, mas suficiente para destruir uma reputação. Na manhã seguinte, Helena acordou milionária ou, pelo menos, achava que sim. Até abriu o e-mail. Assunto: notificação de desligamento imediato. Ela riu. Achou que era erro, até continuar lendo. Ações bloqueadas, bônus, suspensos, investigação interna, acesso revogado, tudo desaparecendo. Em questão de segundos. Desesperada, tentou ligar para o CEO sem resposta. Para o jurídico, silêncio. Até que o telefone tocou. Helena Albuquerque. Sim, quem fala? Aqui é do conselho da nova controladora. Ela respirou fundo. Isso é algum tipo de erro? Não. Tá tudo conforme contrato. Eu quero falar com o responsável por isso. Uma pausa. Então, ele está disponível. Inclusive, pediu para falar com você pessoalmente, na mesma noite, no mesmo hotel, no mesmo salão. Helena entrou, mas dessa vez, sem aplausos, sem olhares de admiração, apenas tensão e Ló na frente, de terno impecável, postura firme sem traço algum do homem humilhado da noite anterior. Estava Lucas. Ela congelou. Ele a olhou com calma, frio, a verdade. Silêncio absoluto no salão. Eu sou o dono da empresa que comprou a sua. O mundo dela desmoronou naquele instante. Não, isso é impossível. Você assinou tudo, Helena. Ele se aproximou, inclusive a sua saída. Os olhos dela encheram de lágrimas. Lucas, Ele interrompeu. Você me chamou de erro. Mais um passo. Me chamou de vergonha. Outro me descartou como se eu fosse nada. Ele parou bem na frente dela. Agora você sabe exatamente como isso é. Mas então, ele fez algo inesperado, suspirou e disse, mesmo assim, eu não queria que terminasse assim. Ela olhou, confusa. Eu te dei todas as chances. Silêncio, mas você escolheu o poder. Ao invés de quem estava ao seu lado desde o começo, Helena caiu em lágrimas. Mas dessa vez, não havia aplausos, não havia risadas. Apenas o peso das escolhas dela. Lucas se virou e começou a sair com vitorioso, mas vazio. Porque, no fim, a maior perda não foi o dinheiro dela. Foi o amor que ela não soube valorizar.